O caso da menina Araceli. Você já ouviu falar? Talvez você ainda nem era nascido, como eu também não era. Mas foi um caso de uma garotinha que desapareceu e depois foi encontrada morta em 1973. Um crime monstruoso. E fica a pergunta: quem matou Araceli, de apenas 8 anos? E por qual motivo? E é essa a história que irei te contar nesse vídeo. Opa, eu sou o Alexandro Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Bom, eu preciso saber se você gosta desse tipo de vídeo. Então, já vai deixando aí o seu like nesse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva aí, que eu sempre estou aqui trazendo notícias, histórias e curiosidades. (18 de maio de 1973, Vitória, Espírito Santo). Parecia ser um dia comum em solo capixaba. Uma garotinha de apenas 8 anos saiu de casa para ir para a escola, para nunca mais ser encontrada. Quer dizer, até foi encontrada, mas o seu corpo ficou irreconhecível. Um crime terrível que não só chocou a população de Vitória, como também ganhou as manchetes e jornais de todo o Brasil. A indignação popular e a dor dos familiares foi marcada com esse caso, o caso real e macabro da garotinha Araceli. Araceli, de 8 anos, era uma garotinha muito dócil com todos ao seu redor e muito amada pela sua família. Araceli era uma garotinha já bem desenvolvida para uma garotinha tão nova. Ela já tinha um corpo já de quase pré-adolescente e era uma garota linda. Isso fez com que ela despertasse os olhares de pessoas mais velhas. Pessoas bem mais velhas do que ela. E pessoas essas que tinham maldade na mente. Homens adultos alimentaram desejos insanos na garotinha. E esse desejo acabou de forma muito trágica. A mãe de Araceli é a Lola Cabreira Sanches Crespo, uma boliviana que morava no Brasil. Ela havia avisado para a direção do colégio que soltasse a sua filha Araceli mais cedo, por conta de um ônibus que só tinha até um certo horário. A direção analisou o caso e assim fez. Deixou que Araceli saísse mais cedo, mas supostamente no meio do caminho, pessoas mais velhas a teriam encontrado. Na mesma sexta-feira em que Araceli desapareceu, Araceli foi vista pela última vez por um garotinho brincando com um gatinho na porta de um bar, que ficava próximo à escola da garota. E é aqui que os problemas se voltariam para o dono do bar e as investigações apontariam os supostos envolvidos no crime. As horas se passavam e nada de Araceli retornar. Os pais esperando apreensivos e nada. Quando foi à noite, o pai da garotinha, Gabriel Sanches Crespo, acionou a polícia e começaram as buscas. Dias se passaram e a família passava noites de tormentos, preocupação e falta de resposta sobre a menina que até então estava desaparecida. Ainda na região da Grande Vitória, um garoto caçava passarinho numa mata, quando ele sentiu um mau cheiro tremendo. Esse garoto, na época, tinha apenas 15 anos e se chamava Ronaldo Monjardim. Ele encontrou algo na mata em estado de decomposição
ele tinha certeza que era um corpo de uma pessoa. Ronaldo correu e chamou seu pai, que por consequência chamaram a polícia. O pai de Araceli foi chamado para ver aquele corpo, se pertencia ou não à sua filha. O corpo estava todo desfigurado. O pai ficou confuso. Primeiro ele disse que era sua filha, depois ele disse que não era. Mas depois, com os exames, constataram que era o corpo de Araceli. Mas quem seria que cometeu esse crime? Quem supostamente seria o monstro que faria um mal a uma garotinha? Diante de denúncias, a justiça chegaram a 3 pessoas: Dante Barros Michelini, Dante Brito Michelini, o pai de Dantinho, e o Paulo Eal. Esses foram apontados como supostos criminosos do assassinato da garotinha. Só que essa era uma das famílias mais ricas do estado do Espírito Santo e uma família tradicional por lá. Para você ter ideia, o avô do Dantinho tem um nome numa avenida de Vitória. O avô foi um dos caras que ajudou a desenvolver o estado. Bom, os 3 foram julgados na época. E o que se dizia que a família, por ser influente, a família interferia até dentro da própria polícia. A polícia chegou a esses 3 através de denúncias. E por grande coincidência, as pessoas que testemunhavam e denunciavam os 3 simplesmente morriam de forma misteriosa. Após julgamento do caso, afirmavam que a garotinha foi raptada por Paulo Eal. E num bar, a garotinha teria ficado mantida em cárcere privado. O nome do bar era Bar Franciscano e pertencia à família dos Dantes Michelini, tanto do pai quanto do filho. Ali no bar, a garotinha foi abusada e ficou mantida ali sob efeito de drogas, e teria sido justamente por conta do efeito absurdo de drogas que deram para a garotinha Araceli que ela acabou em estado de coma. Até tentaram levar a garotinha para o hospital, mas a garotinha não teria resistido e faleceu. Sem saber o que fazer, Paulo Eal e Dantinho teria jogado o corpo numa mata por trás de um hospital. Ao Dante pai pesou a acusação de cárcere privado, e ao Dante filho e ao Paulo Eal pesou a acusação de sequestro da garota e de ter abusado dela. 7 anos após o crime, o juiz Hilton Cille determinou 18 anos de prisão para Dantinho e Paulo Eal e um pagamento na época de 18 mil cruzeiros. Mas eles nunca chegaram a serem presos. Eles tinham bons advogados e recorreram da decisão. E por incrível que pareça, eles ganharam e voltaram a ser investigados novamente. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a condenação e passou o caso para o juiz Paulo Copolilo. Esse juiz gastou 5 anos para estudar o processo, leu 700 páginas e, por fim, o juiz absolveu os acusados por falta de prova. A família de Araceli ficou muito abalada sobre o caso. A mãe se separou do marido e retornou para o seu país de origem, que é a Bolívia. E lá ela se casou novamente e teve mais filhos. O marido também fez o mesmo, se casou e teve mais 2 filhos. Araceli tinha mais um irmão, que era o Carlos. O Carlos tinha na época 13 anos. Hoje o Carlos mora no Canadá. Em 2016, ele deu entrevista para o G1 e disse que até hoje sente saudade da irmã e conta que ficou no ar a impunidade. Carlos conta que confia na justiça da vida, na famosa lei do retorno. Paulo acredita que a pessoa que fez essa injustiça com a sua irmã
jamais sentiu paz ao dormir. A casa em que Araceli cresceu, ela ainda existe e foi dada por herança ao Carlos, o irmão mais velho. Na rua onde Araceli morava, em Vitória, hoje recebe o seu nome, a Rua Araceli. A escola onde Araceli estudava hoje se tornou uma igreja. Já o bar franciscano das famílias de Dante pai e Dante filho, onde supostamente ela teria sido mantida em cárcere, hoje foi demolido. Só existe hoje um lote vazio. Mas a população de Vitória nunca se esqueceu desse crime. E o túmulo de Araceli recebe até hoje muitas visitas. Inclusive o dia do desaparecimento da garotinha, que foi no dia 18 de maio de 1973, se tornou o dia de combate nacional de abuso contra crianças. Até hoje, 48 anos depois, os culpados da morte de Araceli nunca foram de fato encontrados ou punidos. No seu ver, foi queima de arquivo ou foi um crime sem solução? Comente aí o que você acha, o que você pensa. Se você tem algo para incrementar no caso, comente aí. Também deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e tamo junto, até a próxima. Tchau!